bora lá começar aqui a gravar o vídeo pra vocês. Eu tô aqui com o tema certinho aqui do lado que vocês pediram, então vamos lá. Vou tentar fazer meio rapidinho, mas por questão de tempo mesmo, pra dar tempo de mandar tudinho. Então eu não vou seguir a ordem, né, porque eu vou começar primeiro com força de criação. Vamos lá. O que é a força de criação? A gente tem que pensar que a gente representa a força de criação pelo T. Então, o T é a criação. O que é a força de criação? Basicamente, a força de criação é a força que uma corda exerce. Por exemplo, vamos supor que tem tipo uma corda aqui segurando uma caixa, um bloquinho. O que é a força? Lembrando, a força de criação, ela é um vetorial, tá? E ela nunca empurra, ela sempre puxa, tá ligado? Porque a corda, você não consegue empurrar alguma coisa usando uma corda, mas você consegue puxar. Então, por exemplo, nesse caso, finge que tem tipo ela tá presa aqui no teto. Ela tá fazendo uma criação para cima aqui. A criação é a força que a corda está exercendo no bloquinho. Já que o bloquinho está em repouso parado, ou seja, ele exerce a força-peso e por causa da corda tem a criação. Vamos supor que esse bloquinho ele tem o peso de 1 kg. Então a força-peso dele vai ser de 10 newtons. Correto? Ou não? 10 newtons, supondo que a gravidade seja 10. Que o força-peso é igual a mg. Ok. Então, a criação, já que ele está em repouso, ou seja, não está parado, ela vai ter que equivaler ao peso dele, ou seja, vai ser 10 newtons, a mesma força da força-peso, porque é a única força que está exercendo ele para baixo. Então, você lembra disso. A criação ela é algo que puxa a corda. Tipo, é a corda, é a força da corda. Só que ela sempre puxa, ela nunca empurra. E normalmente, tipo, se algum objeto tá parado, ela só vai, tipo, anular com a força. Por isso que a gente consegue deduzir que aqui é 10, tá ligado? Porque o peso é 10 newtons, já que o bloquinho vale 1 kg. Então tá. Agora, sabendo disso, a gente vai passar para as polias. O que seria uma polia? A gente tem dois tipos de polia. A gente tem a polia fixa, que fica... polia fixa, que, por exemplo, tipo, a gente consegue passar uma corda nela. Corda, o que é? Tem o que? Criação. Então a gente sabe que aqui tem a criação por causa de uma corda. Outra coisa, vamos voltar aqui na parte de corda. Lembrando, por exemplo, vamos supor que tem um teto aqui. A força da criação, ela tipo, é igual em toda a corda. Então ela tá segurando aqui o bloquinho. Então ela tá exercendo a força no bloquinho aqui. Ela vai exercer a mesma força aqui em cima no teto. Entendeu? Então a corda, tipo, ela... como posso explicar? Tipo, ela tem a mesma força por ela inteira. Então, tipo, por exemplo, no cabo de guerra, tem um cara... Não, o cara tá puxando um bloquinho aqui, por exemplo. Tem um cara aqui segurando uma corda que tá puxando esse bloquinho. E ele tá puxando esse bloquinho tipo uma força de, sei lá, 10 newtons. A corda, que é a aplicação, então a força que a corda vai fazer nele também vai ser de 10 newtons. Porque é a mesma força, entendeu? Então vamos para as polias. Se aqui ela tá sofrendo, já que é uma corda, vamos supor que tem alguém... Opa, foi muito feio. Vamos supor que tem um carinha aqui e ele tá puxando a corda. Essa corda. Foi mal, eu queria... Só pra não ficar muito feio também. Ele tá puxando esse bloquinho por meio da polia. Só que a polia tá segurando uma corda. Então, aqui tem a criação. A criação tá puxando o bloquinho pra cima. E ele tá puxando também... já que ele tá puxando pra baixo, a criação tá puxando... A corda tá puxando pra cima. Só que tem a força-peso do objeto. Vamos supor também que ele vale 1 kg de peso. Então a força de massa, quer dizer. Então a força-peso, ela vai equivaler a 10 newtons. Então a criação aqui também é 10 newtons. Então a força que ele tem que fazer para deixar o objeto parado... Opa. Foda-se. Foi mal. A força que ele tem que fazer para deixar o objeto parado aqui também é igual a de 10 newtons. Nossa senhora, foi muito feio. Mas tipo, igual a 10 newtons. Porque é isso basicamente. Porque a polia fixa, que ela normalmente está presa em algum lugar, tipo, eu pelo menos represento tipo, com um triangulinho aqui em cima, só para saber. Ela não altera o peso. Você vai fazer o mesmo peso que a criação aqui está exercendo, que é o mesmo peso da força. Mesma força. Calma aí que eu me confundi todinho. Vamos voltar. Na polia fixa, a força que, por exemplo, essa pessoa vai fazer aqui, ó, esse carinha aqui vai fazer, é a mesma força do que a criação, que desde o começo aqui. Então é a mesma força do peso.
porque o peso é a única coisa que está interagindo. Ao menos que tenha tipo alguma coisa puxando, por exemplo. Porém, a gente tem o outro tipo de polia. Eu vou até, ó, temos a fixa aqui, ó, representando assim, e tem um carinha aqui puxando a fixa, por exemplo. Só que aqui tem uma corda, opa, como é que tá. E tem tipo o que é polia aqui. Essa daqui é a, vamos supor que tá na parede aqui. Essa polia aqui, e tem um bloquinho aqui, opa, tá, pronto. Essa aqui é a polia móvel, entendeu? Isso daqui é uma polia móvel. O que a polia móvel faz? Já que, tá vendo que, por exemplo, ela tem um bloquinho aqui, vamos supor também que a massa dele seja de 1 kg, então a força-peso dele vai ser de 10 newtons. Então a reação aqui também é 10 newtons e aqui também. Então a corda aqui que está segurando o bloquinho está exercendo nessa polia uma força de 10 kg. Porém, a polia está meio que sendo segurada, tipo, por uma corda. Só que a corda tem tipo duas partes. Então a gente pode considerar que ela está sendo segurada por duas partes. Então a gente meio que corta o peso, a força que ela tá sofrendo pela metade, porque então tá tipo, essa corda tá puxando ela pra cima 5 newtons e essa daqui tá puxando 5 newtons. E como é corda aqui, ela também vai exercer a força de 5 newtons no teto. Mas tá. Então, se a gente seguir aqui continuidade, já que a polia móvel não muda, em vez de ele estar fazendo 10 de força, porque a polia fixa não muda, por ele estar fazendo força com uma polia móvel, a força que ele vai ter que fazer é igual a 5 newtons, porque meio que repartiu dos dois lados o peso desse bloquinho. Então, vamos lá. Basicamente, a polia fixa não muda a força. Deixa eu fazer mais bonitinho, só pra ficar bacana aqui pra vocês. Só um resumo em breve aqui, ó. Então tá, a polia móvel não muda a força. Ah, não vou escrever, eu tô preguiça dela, foi mal. A polia móvel ela não muda a força. Não, a fixa, desculpa. A fixa não muda a força e a móvel corta a força na metade. Porém, então tipo, se tiver, por exemplo, aqui tem uma polia fixa que puxa uma móvel aqui, pá, e puxa outra móvel aqui. Nossa, ficou muito feio esse desenho, foda-se. Então a gente consegue ver que temos duas polias móveis, entendeu? O que acontece? Se aqui, por exemplo, a força é 10, vamos supor que tem 10 de força, então vai 5 pra cá e 5 pra cá. Só que como tem outra polia móvel, vai cortar para 2,5 para essa cordinha e 2,5 para essa, porque vai cortar na metade disso aqui. Então, basicamente, e a força que o cara aqui no final vai fazer vai ser de 2,5 newtons. E o carinha aqui, pronto, foda-se. Entendeu? Então, tipo, a polia móvel, ela meio que corta na metade. E tem até uma formulinha pra isso. Meio que é tipo, e se tiver tipo duas polias móveis, vai cortar na metade e na metade de novo. Então tem até uma formulinha pra isso. Que tipo, no final a força das polias é a força que o bloquinho está exercendo alguma coisa, que normalmente vai ser a força-peso. Na maioria dos casos, não é certeza, então a gente às vezes não pode levar isso em consideração. Ok? Então tá, vai ser tipo a força que o bloquinho aqui está exercendo, vezes 2 dividido por 2 elevado ao número de polias. Por exemplo, aqui temos de polias móveis, tá? O Nzinho é a quantidade de polia móvel aqui, entendeu? E vamos dar o exemplo aqui. A gente tem duas polias móveis. Então fica F sobre 2 elevado a 2. Ao quadrado, no caso. E como a força que está exercendo é 10, então fica 10 sobre 2 ao quadrado, que é as duas polias móveis. Então, que 10 ao quadrado é a mesma coisa que... Não, 2 ao quadrado é a mesma coisa que 4, que isso aqui é a mesma coisa que 2,5. Olha aqui, 2,5. Não necessariamente precisa saber da fórmula, eu acho que dá pra mais pra você pensar em raciocínio. Mas basicamente polia é isso. O que você tem que saber? Polia fixa não muda a força que você faz. Polia móvel corta na metade, ok? Agora eu vou explicar pra vocês a força elástica. O que seria a força elástica? A força elástica é tipo meio que a força da mola. Então vamos supor que a gente tem uma mola aqui. Nossa, não sei desenhar mola. Calma aí. Tá bom, foda-se. Vamos supor que a gente tem uma mola aqui. Essa mola aqui, ela tá na forma normal. Então, tipo, ela não tá não tá deslocada. Tipo, ela não tá puxada nem empurrada, vamos dizer assim. Ela não tá, tipo, ela tá na forma original dela. E ela tá, tipo, meio que exercendo nenhuma força.
Porque o... Ah, tá. Tá. Ok, ela tá meio que parada, normal. Só que se a gente, tipo, por exemplo, puxar ela, recair ela um pouquinho, é a mesma, vamos supor que é a mesma coisa. Como ela estava aqui anteriormente, esse deslocamento, aqui ó, a gente chama de x, literalmente x. Então, o quanto que ela vai para trás ou vai para frente, por exemplo, que a gente pode esticar ela aqui, ó. Quanto que ela vai para trás, ó, aqui ela estava normalmente. Quanto que ela vai para trás ou vai para frente, a gente chama de x. Entendeu? E a, toda a mola, ela tem meio que tipo um coeficiente, que a gente vai chamar de k. Esse K é o exercício sempre vai dar, não tem tipo nenhuma coisa decorada, não tem tipo nenhum valor certinho, exato, é sempre o exercício sempre vai dar. Então meio que a força que a mola faz, a força elástica, ela meio que é o K, que é o coeficiente da mola, que o exercício vai dar, vezes X, que é o quanto que ele foi deslocado, quanto que foi puxado para trás ou puxado para frente. Basicamente é isso, então. Então a força da mola é Kx. É isso. Isso é toda a força elástica, que é mola, no caso. Ok. Agora a gente vai ver, já vimos polia, força de tração e elástica. Falta atrito, plano inclinado e movimento circular. Então vamos para o atrito. O que é o atrito? Por que acontece o atrito? Por exemplo, vamos lá, a gente tem esse aqui e tem tipo um bloquinho assim. Já que as coisas não são exatamente tipo 100% retas, meio que, tipo, se a gente dar um zoom nessa parte aqui, ó, por exemplo, vai ser meio que, tipo, o chão é meio que, tipo assim, cheio de relevinho, pá. E o bloquinho, ele também, a parte, tipo, é toda coisadinha, não é nada, tipo, exatamente reto ou algo do tipo. Então, meio que, tipo, vai batendo um no outro, assim, alguma coisa do tipo. Por isso que acontece o atrito, ok? E o que o atrito faz? Se ele estiver parado... Opa, eu fiz merda. Ok. Se um bloquinho estiver parado, o atrito dele vale zero. Só que... como é? Não, o atrito dele não vale zero, mas tipo, ele não tá sofrendo nada. Mas se, por exemplo, tiver um cara aqui empurrando, o cara ele vai tá fazendo força pra cá, né? Porém, tem o atrito. O atrito, ele meio que vai ser contra essa força. Então ele é sempre, vai levar ele em consideração tipo, como um valor negativo. Porque ele é contra a força que você tá fazendo. E calma aí, deixa eu abrir o caderno, porque tem uns bagulho de uns gráficos lá doidão, eu não vou saber de cabeça. 2 minutinhos rapidinho, a gente vai no começo do ano. Desculpa aí, viu? Mas só pra ter certeza. Aqui, ó. Força de atrito. Ok. E... Ah, tá. Interessante saber. Tipo, esse bagulho, o quão coisado é, o quanto, tipo, diferente, o quanto não reto é, a gente chama de... É o coeficiente de atrito. Coeficiente de atrito. Pronto. Que a gente representa esse coeficiente de atrito como a letra, eu não lembro exatamente, se não me engano era o Mi, alguma coisa assim, mas é esse usinho com a perna maior. Não, é o outro lado da perna, foi mal. Que aí é micro. É assim, a gente representa o coeficiente de atrito, se eu não me engano. É, isso mesmo. E a gente tem, esse é basicamente o atrito, só que a gente tem dois tipos de atrito. A gente tem um atrito estático e o atrito cinético. Tá, na real, calma aí. Desculpa, galera. Ah, tá. Oh, tá, basicamente. O atrito estático é tipo só quando ele tá parado. Mas a gente tem que. Vamos pensar mais na força de atrito. O que é? A gente vai pensar nisso como um gráfico. Pra se a gente se mover esse bloco, é muito mais. Quando ele tá. Ah, tá, perfeito, perfeito. Ok, ó, deixa quieto. Vamos pro atrito estático, desculpa aí, mas tá. O atrito estático é algo tipo, por exemplo, aqui a gente é a quantidade de força que é a força do atrito. E aqui é a quantidade de força que o carinha está exercendo. Então essa aqui é a força que o carinha está exercendo, e essa aqui é a força do atrito, que é o FAT.
chama de FAT, não sei, eu não lembro certinho. Então tá, se tá parado, o bloco tipo não tá sendo, nenhuma força está sendo exercida nele, o atrito não vale nada. Porém, se a gente começar a fazer alguma força nele, a gente vai começar a fazer força nele, o atrito vai começar a aumentar. Então, tipo, a força que o atrito tá fazendo vai aumentar. Só que a gente pode ver que é sempre igual. Então, tipo, se a gente fazer pouca força, você pode ver, tipo, sei lá, se pegar alguma coisa meio pesada, a gente fazer, tipo, muita pouca força, a gente não consegue tipo, empurrar essa coisa, por causa do atrito. Então, ela meio que sempre vai acompanhar. Então, tipo, a força, quanto mais força, maior a força do atrito. Porém, tem um momento que ela, tipo, para. Tipo, o atrito, uma hora, tipo, não tem mais. Ele não... Se aumentar a força de atrito, tipo, não vai parar. Por isso que a gente consegue levar os objetos. Isso se chama iminência do movimento. Nesse ponto aqui, o que acontece? É quando a força de atrito estático é o ponto máximo dela. Porque ela, tipo, o atrito estático não passa mais disso. Basicamente esse é o atrito estático. Quanto maior a força, maior a força de atrito. Porém, tem um momento que é o máximo dele, que depois ele não consegue, tipo, não vai fazer a mesma força. E a gente vai ter que falar agora do atrito cinético. Isso. O atrito cinético, basicamente, ele é uma... Vamos lá, você está empurrando o objeto, mas dessa vez você está empurrando mesmo. A força, por exemplo, se você fizer uma força F, a força do atrito, se você está empurrando, ela vai ser um pouquinho menor, a força de atrito. Porém, você está empurrando o objeto e ela nunca muda. Então, o gráfico dela, da força de atrito cinético, no caso, força de atrito e a força. Então, quanto maior a força que você fizer, a força de atrito não vai mudar nada. Então, ele é sempre um gráfico constante, que é quando está em movimento. Então, o movimento aqui sempre é o mesmo, tá ligado? Porque aqui, por exemplo, quando ele está parado, você não consegue empurrar. Se você fizer, por exemplo, pouca força, você não consegue empurrar o negócio, porque ele está estático. Mas quando você começa a empurrar, a sua força é maior. Não necessariamente é maior, mas tipo, independente da sua força, você vai conseguir, tipo... Tá, calma aí. Não, tipo, o atrito não vai mudar. Tipo, o atrito vai ser constante quando você estiver fazendo força. Porque aqui, se eu fizer mais força, a força de atrito é maior. Só que aqui, se eu fizer mais força, a força de atrito não muda nada. É sempre a mesma. Pronto. Eu acho que eu dei uma confundida, mas espero que dê pra entender. Se não conseguir, você só me falar depois. Então, basicamente, só que agora a gente vai fazer o quê? Juntar os dois. Que agora mesmo é a força de atrito. Então, a força de atrito é o quê? É a força que a gente tem que fazer para tirar um objeto. Para fazer o objeto começar a se mover. E começar a se mover. E, tipo, que aqui a gente tá com ele parado e que ele já tá movendo. A gente empurrar para ele começar a se mover. Isso. E a gente vai apresentar isso no gráfico. Porque a força, como é que funciona? Vamos lá. Aqui é a força do atrito. Se a gente juntar os dois, no começo, quando a gente tenta empurrar um objeto, quanto maior a força que a gente fizer, maior a força de atrito. Porém, tem um momento que para isso, que é o máximo. Então, se a gente fizer um pouquinho mais força, ele vai começar a se mover. O que acontece quando ele começar a se mover? Falou! Ele vai começar a se mover. E o que acontece quando ele começa a se mover? O atrito começa a ficar constante, como nesse caso aqui em cima. Então, o que vai acontecer? A força de atrito vai ser a mesma, dependente de quanto maior a força. Então, o que a gente pode observar desse gráfico? Que a gente tem que fazer mais força para o objeto começar a se mover, mas depois a gente não precisa fazer a mesma quantidade de força. Porque se a gente começou a se mover, o atrito é menor. Então, é meio que, a gente pode... a gente consegue empurrar os objetos, a gente, consegue empurrar um objeto mais fácil se ele já está sendo movido do que começar a mover o objeto. É basicamente isso. E como é que você sabe... como é que calcula esse atrito? Vamos lá que agora é o que importa. Vou até fazer aqui do ladinho pra ficar bonitinho. Então tá, a força de atrito, como é que ela funciona? Ela... Epa... Foi mal, tá. A força de atrito, como é que ela funciona? Ela meio que... A gente tem os dois tipos de atrito, o estático e o cinético. Calma aí.
tá certo? O atrito estático, ele é pra gente se mover. Então, vou até colocar de FAT. Então, basicamente, como que é? É o coeficiente de atrito máximo, que é o que é o é nesse ponto aqui. Não, calma aí. Isso mesmo. Vai ter dois coeficientes de atrito. Ele vai dar, não, ele vai dar o normalmente um exercício, ele vai dar o coeficiente de atrito máximo e o coeficiente de atrito cinético, o estático e o cinético no caso, que seria o máximo. Então, na força de atrito, é basicamente o coeficiente de atrito estático, que é até onde ele aguenta, vezes a normal. Ah, mas por que é anormal? Porque, vamos lá, o objeto, ele, em contato com o solo, ele está exercendo a força-peso dele. E por ele estar exercendo a força-peso dele aqui, o solo exerce a força normal dele. E o contato, já que esse é o contato, tem a força normal. Eu acho que você já viu força normal, mas se você não viu, só falar que eu explico pra vocês, tá? Eu acho que é o Varek sabe. Não sei se você vai mostrar isso pra Lara também. Eu tô meio perdido, mas é isso. Ok. Então tá. É por isso que é anormal, porque é a força que ele tá exercendo no solo. Então, o atrito é basicamente o coeficiente de atrito vezes a normal. O estático. Só que o atrito cinético, como é que é? É a mesma coisa. É o coeficiente de atrito cinético vezes a normal. Ele vai dar dois coeficientes de atrito. Então, basicamente, aí você tem que saber. Atrito é mi vezes normal. Tranquilinho. Eu sei que eu acabei enrolando bastante nessa parte, mas é só para entender a parte teórica. Porque conta é literalmente só isso. Atrito é coisa vezes normal. É o coeficiente de atrito vezes normal. Vamos agora para plano inclinado. Plano inclinado pode parecer meio paia, meio chato, mas é até que de boa. O que a gente precisa entender? Epa, epa, ipa, opa, upa. Ok. A gente tem aqui um bloquinho no plano inclinado. Ele está inclinado até demais, mas acho que não tem problema não. Ok, a gente no plano inclinado, por isso eu acho que o plano inclinado para ficar tranquilinho aqui também. Então vamos de cabeça mesmo então dessa porra, porque aqui é nós, tá ligado? Não achei plano inclinado, certinho exatamente, mas tá. Basicamente num plano inclinado, o que acontece? A gente tem a força-peso dele, por causa da gravidade, puxando para baixo. Então essa aqui é a força-peso. Porém, como ela tá sendo puxada para baixo e meio que ele está descendo na diagonal, que é que meio que tipo, o movimento dele, a gente separa essa força-peso em dois movimentos, em dois pontos. Já o x e o y. Tem aqui a força-peso x e aqui a força-peso y. Que vamos lá. Se a gente jogar para cá, meio que a gente deixar esse gráfico reto, a força-peso, aqui tá tipo, essa aqui é a representação da força-peso. Aqui tá a força-peso x e aqui é a força-peso y. E aqui é a normal. É a força-peso. Entendeu? Que ele tá exercendo. Só que ele tá tortinho. Então tem a y e a x. E tá. Porém, a rampa, o plano inclinado, ele tem um ângulo. Nesse caso, a gente vai chamar de ângulo θ, que pode ser qualquer valor de ângulo. Então, como é que a gente descobre qual que é o valor do px e do py? Se a gente só tem o p. A gente vai usar o θ. A gente vai seguir a fórmula. Qual que é a fórmula? Que, por exemplo, o px eu não lembro exatamente como é que chega, mas de alguma forma, eu acho que é tipo Z do Zorro, alguma coisa assim, a gente chega que o valor de ângulo entre o P e PY vale θ. Ok? Então, é como se aqui fosse o θ. Então a gente sabe o quanto diferente que é. E para a gente descobrir o PX e o PY, a gente tem que fazer o quê? O PX, como a gente pode pegar meio que esse segmento aqui do PX e tacar aqui para baixo. Né? Vamos supor que a gente fez isso. É o mesmo vetor, então tipo, vale a mesma coisa. A gente
E por seno e cosseno, a gente pode saber que esse aqui é o oposto e aqui é a hipotenusa. Então, o peso é a hipotenusa. E o seno de coisa é cateto oposto por hipotenusa. Então, basicamente, o seno. Então, o seno de delta vai ser o quê? Vai ser o valor da Px sobre o valor do P, que é a força-peso. Porém, a gente quer descobrir a Px. O que a gente faz? A gente passa multiplicando. Então, no final, que fica que a força-peso x é igual ao seno de θ vezes o P. E para o PY é a mesma coisa. A gente sabe que o cosseno de delta, que no caso é o ângulo adjacente, que é o PY, sobre hipotenusa. Então fica o quê? PY sobre hipotenusa, que é o P. A gente faz a mesma coisa, passa ali multiplicando. Então fica aqui o PY é o cosseno de θ vezes o P. Então, basicamente, plano inclinado, a sua maior dificuldade vai ser nisso aqui. Porque tem que considerar, às vezes tem uns exercícios que consideram o atrito. Se a gente considerar o atrito, a gente vai ter que fazer o objeto para cá. O atrito vai ser nesse caso. E tá, ok. Ele vai ser nesse caso aqui. Então, esse aqui, em alguns casos, tem a força de atrito. Tá. E como é que você sabe o valor da força de atrito? Como a gente viu aqui anteriormente, aqui, ó. A força de atrito é o coeficiente de atrito vezes o N. Porém, a gente sabe que o N, ele é perpendicular à superfície. Então, o N nesse caso aqui vai ser perpendicular aqui. Então, tipo, a força N vai estar para cá. Essa aqui é a normal. E a normal vale o quê, então? Se tá para cá também, é o mesmo valor de PY. Então, nesse caso, em vez de a gente usar, tipo, coeficiente vezes normal, aqui também, normalmente nos casos, ele vai te dar peso. Então, você só considera, tipo, coeficiente vezes peso. Mas aqui a gente faz o quê? Que a força de atrito, ela é o coeficiente de atrito, que é o μ, vezes o PY. Porque ele é o mesmo valor da força normal, já que vai anular, cortar aqui e cortar aqui. Entendeu? É basicamente isso. Em movimento, em plano inclinado, tá? Exercício eu vou pedir pra vocês fazerem, pra vocês ficarem mec tudo certinho, que eu tô ensinando meio que a parte teórica e mais as formas. Eu não vou resolver exercício por questão de tempo, desculpa, mas só até resolveria. Mas ok, vamos lá. Agora a gente tem, eu acho que é a última coisa que vocês pediram, deixa eu ver pra ter certeza. Bora lá, fazer checklist aqui rapidinho. Movimento, polia, ensinamos. Plano inclinado, ensinando. Força de criação, tá aí. Atrito é nós e força elástica é nós. Agora falta o quê? Movimento curvilíneo. O que seria o movimento curvilíneo, meus amigos? Eu acho que é o famoso MCU. Movimento circular uniforme. Alguma coisa assim. Calma aí.
Ok, desculpa demorar aí, viu? Eu tava só dando uma estudadinha, vamos dizer assim. Tá, o que a gente precisa ter noção do MCU? Basicamente é um movimento circular. Então, como que a gente pode representar o movimento circular? Por exemplo, tem um ponto aqui e tem tipo uma corda segurando o objeto. A gente tá tipo meio que girando esse objeto. Por exemplo, é tipo aqueles arremessos de bola que os caras giram a bola e lançam. Vum. Basicamente, o movimento de girar a bola seria um movimento circular uniforme. Onde, tipo, por exemplo, a gente tem uma força que está sendo exercida para cá. Nesse caso, pode ser qualquer coisa, que tipo, seria meio que a velocidade do bloquinho. E por que ele gira? Ah, por que o vetor da velocidade é torto? Não, o vetor nunca é torto, ele é sempre reto. Por conta que o quê? Que tem a força aqui. Por exemplo, se a gente for, vou supor que isso aqui é uma corda. Então a gente pode chamar aqui, ele tá meio que puxando o objeto, então a gente tem uma atração. Só que pode ser qualquer coisa. A gente chama isso aqui de, a atração nesse caso é a mesma coisa que a força centrípeta, que é a que a gente meio que puxa o objeto. E como é que a gente calcula essa força centrípeta? É por fórmula, que nesse caso é a força centrípeta, é o mv quadrado sobre 2. Não, sobre r. Como que eu tenho alguma frase para decorar essa fórmula? Acho que não, mas eu decoro por conta que eu penso que é o MAV sobre Rod. Quem que é o MAV e quem que é o Rod? São dois caras que faz música. Acho que o Alvarex está ligado, mas você não precisa saber disso. Então tá, você tem que lembrar que a força centrípeta é mv quadrado sobre 2. Sobre R. Porra. Sobre 2 energia cinética, desculpa. Então basicamente é isso. mv quadrado, não, é mv quadrado sobre R é a força centrípeta. Ah, mas é só isso? Não, porque a gente tem o quê? Tem casos de aceleração centrípeta. Não, que tem também, não é só a força que tem aqui, tem a aceleração centrípeta, que aí também puxa para baixo. Eu pulei etapas, né, mas tá. O que é vamos lá, a força é o quê? É massa vezes aceleração. Só que a aceleração centrípeta vale V quadrado sobre R. Porque eu não vou saber deduzir as fórmulas, tá? Desculpa. Mas eu vou dar elas de graça. E a gente sabe que se força é massa vezes aceleração, então é massa vezes aceleração, que no caso é V quadrado sobre R. Então tá, basicamente é isso que é a força centrípeta. Porém, tem questão dos ângulos, né? Porque tipo, calma aí. Tá bom, ó, vamos supor que, por exemplo, aqui tem um objeto, tem aqui a cordinha, um objeto aqui, ele estava aqui, só que ele foi parar aqui, né? Então ele estava aqui, tem a velocidade dele aqui, ele vai parar aqui. E a gente tem esse ângulo. A variação de ângulo dele, que é tipo onde ele estava e para onde ele foi, um certo tempo, a gente chama de, essa variação de ângulo a gente chama de θ, delta θ. Ok? Então esse aqui é o delta θ. Entendeu? Ele vai estar sempre irradiando quando a gente for fazer exercício, tá? Só pra saber. Não sei. Acho que você tem noção de radiano, né? Mas tá. Isso que importa. Então, quando a gente, por exemplo, tá girando ele e a gente quer saber de um ponto até o outro, a gente chama de delta θ. E, tipo, em determinado tempo. Porém, se ele consegue mudar o ângulo, então tem uma velocidade angular, que a gente chama ela por esse Wzinho, eu esqueci o nome. Então, esse aqui é a velocidade angular. Eu não vou... desculpa, tá? Eu acho que eu tô ensinando meio mal essa parte, é porque eu também não tenho no meu caderno. Eu nunca entendi muito bem. Mas tá. Basicamente, a velocidade angular é o quanto tempo, tipo... A velocidade é o quê? É o tempo médio pela distância. Então, basicamente, é tipo... Quanto que ele vai conseguir rodar em um certo tempo. Que a gente chama ele assim. Tem que explicar período e frequência. Deixa eu explicar depois, tá? Basicamente é tipo a velocidade que o ângulo vai aumentando ou diminuindo. Se for um movimento retardado. Mas tá, então tá. Como é que a gente calcula essa velocidade angular? Se o delta θ é a variação de ângulo.
Então é o delta θ sobre o tempo, que é o quanto o delta t, que é o tempo que você está girando, para você saber a velocidade. É a mesma lógica da velocidade média, que é v sobre é. Não, é delta, é a distância pelo tempo, pronto. É delta S por delta t. Eu tinha esquecido por um momento, confundi, mas tá. Só que o que a gente tem que ter de noção aqui? A gente tem duas coisas. É legal a gente saber. Que a gente tem o período e a frequência. O período a gente chama de tesão e frequência, opa, fiz merda, é o F minúsculo. Tá? O período. O que é o período? É quanto tempo leva. Quanto tempo leva para dar uma volta. Por exemplo, para dar uma volta completa demora tipo 30 segundos. Então o período vale 30 segundos. Eu não sei escrever isso, tá? Então vou ter que falar mesmo. Então, tipo, o período é quanto tempo leva para dar uma volta completa. Como é que a gente calcula o período? Eu vou tentar pensar aqui de cabeça, calma aí porque eu não tenho isso anotado. 2 palitos. O período ali. Eu não sei escrever isso matematicamente falando. Mas normalmente ele sempre vai dar o período ou a frequência. Mas tá, basicamente o período é tipo em quanto tempo ele demora para dar uma volta. Então, tipo, ele dá uma volta em 30 segundos, por exemplo. O que é a frequência? A frequência é tipo quantas voltas ele dá em um determinado tempo. Então, tipo, em 30 segundos, quantas voltas que ele vai dar? Ele vai dar uma volta. Ok? Basicamente é isso. A frequência, por exemplo, a frequência. A frequência pode ser calculada em duas formas. Tem tipo o Hertz, que é um cara lá, e ela basicamente é voltas por segundo. E tem o RPM, que é rotações por minuto, que é a quantidade de voltas que você deu em um minuto. Basicamente aí você tem que ter de noção de frequência. Então basicamente, se o cara falar, a rotação de uma máquina de dentista é de 300 Hz. Então você sabe que em um segundo ele deu 300 voltas. Só que é isso. A mesma lógica vale para o RPM. Tipo, a rotação de um motor é de 7.000 RPM. Então em um minuto ele deu 7.000 voltas. Tá ligado? Então tá. O que a gente precisa ter noção? Que a frequência é a mesma coisa que 1 sobre T. Porque tipo, eu não sei, vou tentar explicar isso que eu não tenho certeza se eu consigo. E é a mesma coisa, tá? O tesão, que é o período, é a mesma coisa que 1 sobre F, que é a frequência. Isso é legal de ter noção, ok? Vamos lá. Dois palitos. Tá. Não sei se. Mas tá. Mas basicamente, tipo, a gente pode pensar aqui. Se ele dá uma volta em 30 segundos, em 30 segundos ele dá uma volta. Não sei explicar, mas resumindo é isso. Frequência é 1 sobre T, é 1 sobre período, e período é 1 sobre frequência. Isso você tem que ter noção. Agora, eu acho que essa parte que eu consigo explicar. Já que foi uma matéria que eu também tive muita dificuldade, eu não vou saber falar exatamente como é que chega nisso. Mas que a gente precisa ter noção. Agora, o que vai matar tudo, tá? Essas coisas que eu falei é interessante para alguns exercícios, tipo o bagulho da frequência, o força centrípeta e a aceleração centrípeta. Agora, o que vai matar de vez todos os exercícios, filho, é o famoso canivete de MacGyver. O que é o canivete de MacGyver? Que é a velocidade angular equivale a delta θ por delta t, que é a mesma coisa que 2π, que é a quantidade de uma volta, pelo período, que a gente consegue descobrir aqui, que então frequência vezes 2π, é a mesma coisa. Que isso aqui é V sobre R. Por quê? Eu não sei. Algumas coisas eu até consigo justificar, tipo, isso aqui é por causa disso aqui, agora o resto eu vou ficar te devendo. Me desculpa, mas basicamente eu não vou saber deduzir essa fórmula, mas tá na mão, filho. É isso. Resumindo. Movimento circular é o quê? Tem a noção do que é a força centrípeta, aceleração centrípeta. Pra você descobrir a força, dá pra você deduzir a aceleração, mas vai de 6. Que é um MAV sobre rod, tá?
Não confunda com, que nem eu fiz com a da energia cinética, que é mv quadrado sobre 2. Opa, nossa, até confundi agora. É sobre 2. Não confunda, tá? Então, basicamente é isso. E de um MCU você vai usar o canivete de MacGyver. Resumindo, decora essa porra. Foi um saco, mas eu demorei pra decorar, mas decorei. Resumindo, é isso. Desculpa aí por demorar, o vídeo também teve 40 minutos, mas eu acho que eu consegui encaixar tudo que vocês pediram. Espero que, se ficar alguma dúvida, pode falar comigo que eu ajudo com certeza. Eu gosto de fazer isso de verdade. É bom que eu também reviso a matéria. Eu espero que vocês tenham entendido. Não sei se vocês conseguiram explicar com clareza, eu me confundi em vários momentos, mas basicamente é isso. Muito obrigado a todo mundo e é isso, um forte abraço. Bons estudos.